A fé é o fundamento de tudo o que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Hebreus 11. Nos ensina essa verdade poderosa. Mas o que significa realmente ter fé? Significa confiar em Deus quando as circunstâncias dizem o contrário. Significa permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Vivemos em um mundo que constantemente testa nossa fé. As dificuldades chegam como ondas violentas, tentando nos derrubar. Os desafios financeiros, os problemas de saúde, os relacionamentos quebrados. Tudo isso pode fazer nossa fé vacilar. Mas a palavra de Deus nos ensina que é justamente nesses momentos que nossa fé deve brilhar mais forte. Pense em Abraão, o pai da fé. Deus lhe prometeu uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas ele e Sara eram idosos e não tinham filhos. As circunstâncias naturais diziam que era impossível. Mas Abraão creu em Deus contra toda esperança. Ele não duvidou da promessa divina por causa da incredulidade, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Romanos 4, 20 a 21 diz: Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A verdadeira fé não é a ausência de medo ou dúvida. É a escolha de confiar em Deus apesar do medo. É seguir em frente mesmo quando não vemos o caminho completo. Muitas vezes queremos ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Mas Deus nos chama para caminhar pela fé, não pela vista. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército egípcio se aproximava. À frente, águas impossíveis de atravessar. À esquerda e à direita, apenas deserto. Humanamente falando, não havia saída. Mas Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que sigam em frente. E quando eles obedeceram pela fé, Deus abriu o mar. Às vezes, Deus está esperando que você dê o primeiro passo de fé antes de ele abrir o caminho. Ele não vai mostrar todo o plano de uma vez. Ele vai iluminar apenas o próximo passo, porque ele quer que você confie nele, não em sua própria compreensão. Provérbios 3, 5 a 6 nos instrui claramente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Note que diz, de todo o seu coração. Não parcialmente, não com reservas, não com um plano B escondido no bolso, caso Deus fale. Todo o coração significa confiança total, rendição completa, dependência absoluta. E a promessa? Ele endireitará suas veredas. Isso não significa que não haverá dificuldades. Significa que Deus guiará você através delas. Ele transformará os caminhos tortos em retos. Ele fará o impossível acontecer quando você confia nele completamente. A fé também é demonstrada através das nossas ações. Tiago 2,17 é muito claro. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso significa que fé verdadeira produz frutos visíveis em nossas vidas. Se você diz que tem fé, mas vive em constante preocupação, há uma contradição. Se você professa confiança em Deus, mas suas decisões são baseadas apenas em cálculos humanos e segurança material, sua fé precisa crescer. Fé genuína nos leva a agir de acordo com o que cremos. Quando Josué teve que conquistar Jericó, Deus lhe deu instruções que não faziam sentido militar algum. Marchar ao redor da cidade por 7 dias e depois gritar. Que estratégia absurda aos olhos humanos. Mas Josué obedeceu pela fé e as muralhas caíram. A obediência é a linguagem da fé. Quero falar sobre as temporadas de espera, porque é nelas que nossa fé é mais testada. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Eclesiastes 3, 1 diz: Há tempo para tudo e um momento certo para cada propósito debaixo do céu. Mas esperar é difícil, não é? Vivemos em uma geração de gratificação instantânea. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, milagres expressos. Mas Deus trabalha em seu próprio tempo, e esse tempo é sempre perfeito. Davi foi ungido rei quando ainda era jovem, mas demorou anos até que ele realmente assumisse o trono. José teve sonhos de grandeza aos 17 anos, mas passou mais de uma década como escravo
e prisioneiro antes de ver o cumprimento. Maria recebeu a promessa do anjo, mas teve que carregar Jesus por 9 meses antes do nascimento. A espera não é desperdício de tempo, é preparação, é fortalecimento, é onde Deus molda seu caráter para que você esteja pronto para receber o que Ele tem para você. Isaías 40, versículo 31, nos dá uma promessa linda. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Perceba a progressão: voar, correr, caminhar. Há momentos em que Deus nos faz voar. São os momentos de vitória espetacular e milagres evidentes. Há momentos em que corremos, períodos de intenso trabalho e progresso visível. Mas há também os longos períodos em que apenas caminhamos, um passo de cada vez, perseverando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Todos os três são importantes. A fé não é apenas para os momentos de voar. A fé é especialmente necessária nos momentos de caminhar, quando o progresso é lento e a vitória parece distante. Quero que você entenda algo crucial. Deus nunca desperdiça suas dificuldades. Ele usa cada provação para fortalecer sua fé e refinar seu caráter. Romanos 5, 3-4 diz: Não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Você está passando por um vale? Deus está produzindo perseverança em você. Está enfrentando uma tempestade? Seu caráter está sendo refinado como ouro no fogo. Parece que a resposta não chega? Sua esperança está sendo ancorada mais profundamente em Deus, não nas circunstâncias. Nada em sua vida acontece por acaso. Cada desafio tem um propósito. Cada dor tem um porquê. E Deus promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Há uma história poderosa em Marcos 9 sobre um pai que trouxe seu filho possesso por um espírito mudo a Jesus. Os discípulos não conseguiram libertá-lo. Então o pai disse a Jesus: Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. O pai, com lágrimas nos olhos, clamou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Que declaração honesta! Quantos de nós estamos nessa mesma posição? Temos fé, mas também lutamos com dúvidas. Queremos crer plenamente, mas há momentos em que a incredulidade tenta nos dominar. A boa notícia é que Jesus não rejeitou esse homem por causa de sua fé imperfeita. Ele libertou o menino. Deus honra até mesmo nossa fé fraca quando ela é sincera e direcionada a Ele. Jesus disse, em Mateus 17:20, Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Um grão de mostarda é minúsculo. Jesus não está exigindo uma fé perfeita ou gigantesca. Ele está dizendo que até mesmo uma pequena fé genuína pode mover montanhas quando está depositada no Deus Todo-Poderoso. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas o tamanho do seu Deus. Uma pequena fé em um grande Deus é suficiente para ver o impossível acontecer. Então pare de se condenar por não ter fé suficiente. Pegue a fé que você tem, por menor que pareça, e coloque-a inteiramente em Deus. Ele fará o resto. Quero lhe dar algumas orientações práticas sobre como fortalecer sua fé. Primeira, alimente-se da palavra de Deus diariamente. Romanos 10, 17 diz: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode ter fé forte com uma dieta espiritual fraca. A palavra de Deus é o combustível da fé. Segunda, lembre-se das vitórias passadas. Quando Davi enfrentou Golias, ele se lembrou de como Deus o havia livrado do leão e do urso. Suas vitórias de ontem são o fundamento da sua fé de hoje. Terceira, cerque-se de pessoas de fé. A incredulidade é contagiosa, mas a fé também é. Você se torna semelhante àqueles com quem passa mais tempo. Busque a companhia de crentes que edificam sua fé, não daqueles que a destroem. Quarta, ore sem cessar. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, é construir intimidade com Ele.
Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil é confiar nele. Quanto mais você conversa com ele, mais você reconhece sua voz. Quinta, pratique a gratidão. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. A gratidão muda nossa perspectiva. Quando você foca no que Deus já fez, é mais fácil confiar no que ele ainda fará. E, finalmente, haja em obediência. Toda vez que você obedece a Deus, mesmo quando é difícil, sua fé cresce. A obediência é o exercício que fortalece os músculos da fé. Filipenses 4, 6 a 7, nos dá uma promessa maravilhosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja a promessa: paz que excede todo entendimento. Isso significa uma paz que não faz sentido baseada nas suas circunstâncias. É a paz que vem de saber que seu Deus tem tudo sob controle, mesmo quando parece caos ao seu redor. Essa paz é o resultado da fé ativa. Quando você leva suas ansiedades a Deus em oração, quando você escolhe confiar ao invés de se preocupar, Deus substitui seu medo com sua paz sobrenatural. Quero encerrar essa mensagem com um desafio e uma oração. O desafio é este: identifique uma área da sua vida onde você tem vivido no medo ao invés da fé. Talvez seja a sua situação financeira. Talvez seja um relacionamento quebrado. Talvez seja um problema de saúde. Talvez seja um sonho que parece impossível. Hoje, faça a escolha consciente de entregar essa área a Deus. Não com resignação, mas com fé. Declare sobre ela: Deus, eu não sei como tu vais resolver isso, mas eu sei que tu és fiel. Eu escolho confiar em ti. E então dê um passo de fé. Faça algo que demonstre sua confiança em Deus nessa área. Porque fé sem ação é morta. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam com fé. Ele honra a confiança depositada nele. Agora vamos orar juntos. Se você puder, junte as mãos, feche os olhos e vamos levar nossa fé diante do trono da graça. Pai Celestial, venho diante de Ti neste momento reconhecendo que Tu és Deus e eu não sou. Tu és soberano, todo-poderoso, e não há nada impossível para Ti. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei do Teu poder e da Tua bondade. Perdoa-me por ter confiado mais em minhas próprias forças do que no Teu braço estendido. Senhor, eu preciso de mais fé. Assim como o Pai no Evangelho, eu clamo. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Aumenta minha fé, Senhor. Fortalece minha confiança em Ti. Que eu possa descansar plenamente em Tuas promessas, sabendo que cada palavra, Tu é verdade. Deus, pelas áreas de minha vida, onde tenho vivido em preocupação e ansiedade, eu agora faço a escolha de confiar em Ti. Entrego a Ti minhas finanças. Entrego a Ti minha saúde. Entrego a Ti meus relacionamentos. Entrego a Ti meus sonhos e planos. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho está em Tuas mãos. Senhor Jesus, Tu disseste que Teu jugo é suave e Teu fardo é leve. Eu tenho carregado fardos que nunca foram meus para carregar. Eu tenho lutado em minhas próprias forças e falhado. Agora eu escolho confiar em Ti. Toma Tu o controle, guia-me, dirige meus passos. Espírito Santo, ensina-me a viver pela fé e não pela vista. Ajuda-me a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendo seus caminhos. Que minha fé não seja baseada em circunstâncias favoráveis, mas na natureza imutável do meu Deus. Senhor, pelos momentos de espera, dá-me paciência. Pelos momentos de luta, dá-me perseverança. Pelos momentos de dúvida, lembra-me de Tuas promessas. Tu tens sido fiel no passado e serás fiel no futuro. Pai, eu declaro sobre minha vida as palavras de Abacuque 3:17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação.
Minha alegria não está nas circunstâncias, mas em ti. Minha esperança não está no que vejo, mas em quem tu és. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Senhor, obrigado porque tu és digno de toda confiança. Obrigado porque nunca falhaste e nunca falharás. Obrigado porque teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Que outros vejam minha fé em ação e sejam inspirados a confiar em ti também. Usa-me como instrumento da tua glória. E quando eu vacilar, porque eu sei que haverá momentos em que minha fé será testada, lembra-me desta oração. Lembra-me do compromisso que fiz hoje de confiar em ti, não importa o que aconteça. Tu és minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Em ti confio. Em nome poderoso de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro. Que toda honra, glória e louvor sejam dados a ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. Que a fé de Abraão, a coragem de Davi e a perseverança de José sejam exemplos para você hoje. Deus é fiel. Confie nele. Ele nunca falhou com ninguém que depositou sua confiança nele, e ele não começará com você. Vá em paz, vá com fé e veja Deus fazer o impossível em sua vida. Que Deus te abençoe ricamente.